Alô, alô, alô. Ah, chegando do trabalho agora aqui, né? Tenho inclusive muitos temas para desenvolver neste episódio. Esse que vai ser o sétimo. Eu acho que é o sétimo. O quinto foi o grandão. Eu já tenho outro gravado, que é o do Hot Cheetos. Que inclusive quando eu lançar esse, tu já vai ter ouvido provavelmente o anterior, né? Se tu acompanha isso aqui, né? Assistindo, ouvindo todos que eu posto. Mas enfim, eu tenho alguns temas aqui para debater com os senhores. Um bem específico, assim, que eu me lembrei, e eu gostaria de saber se mais alguém simpatiza, né, ou também faz a mesma coisa. Quando tu tá conversando com uma pessoa, e geralmente é uma pessoa que fala um pouco demais, assim, tipo, no geral, ela acaba falando bem mais que tu na conversa. Então, tu precisa selecionar um assunto, né, um tópico, enquanto a pessoa fala. E aí tu tem que achar uma abertura nessa pessoa para que tu consiga introduzir o assunto. Só que às vezes a pessoa fala muito, tu tem já o tópico na cabeça, tu já tem qual assunto tu quer falar, mas tu não consegue introduzir, né? Tu não consegue colocar o teu ponto, tu não consegue colocar o assunto. E aí às vezes tu esquece. E aí quando a pessoa alivia e para de falar tanto ou abre um espaço, tu já não lembra mais qual era o tema, né? Tu já não lembra mais o que tu tinha para falar. Então uma coisa que eu faço nesse tipo de situação específica, eu fico, enquanto a pessoa tá falando, e aí eu tô, né, metade prestando atenção e metade fazendo isso que eu vou falar agora, eu começo a tentar fazer referências que me façam lembrar do assunto. Então, sei lá, tá conversando com a pessoa e aí tu quer falar sobre, sei lá, o capeta, tu quer falar do capeta. Alguma coisa te remeteu ao capeta, tu quer falar. Mas aí a pessoa tá lá, blá blá blá, falando, 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 e tu não consegue introduzir o assunto do capeta. E aí tu pensa, tá, eu não posso esquecer, né? E todo esse fluxo de raciocínio enquanto a pessoa tá falando. Isso é uma conversa. Então a pessoa tá lá, blá blá blá, pipipi, popopó, e tu tá na tua cabeça assim, meu Deus, eu quero falar do capeta em breve, mas eu não sei como. Então eu tenho medo de esquecer. O que que eu faço? Tu começa a fazer, eu pelo menos faço isso, né, de criar referências que me façam lembrar. Então eu olho pra pessoa e aí eu imagino ela com chifres. Aí por imaginar ela com chifres, isso provavelmente vai me remeter ao capeta e eu vou poder, né, me lembrar do assunto e poder colocar o assunto em prática, por mais que todo esse esforço eu acabe, sei lá, sacrificando metade do que a pessoa falou e eu não prestei mais atenção. Eu só tô esperando ela calar a boca um pouco para que eu possa falar do capeta. E aí, sei lá, imaginar a pessoa de chifre, ou então eu olho alguma coisa vermelha, né, para lembrar do Satanás, algum tridente, alguma coisa com pontas, e fico ali analisando o cenário, né, analisando a situação até que eu consiga a abertura para poder introduzir o capeta na conversa. Usar o capeta como exemplo não sei se foi muito bom, mas eu espero que tu tenha entendido, assim. Eu sei que, sei lá, muitas pessoas devem ter estranhado, porque daí eu acabo não prestando atenção, né, muito bem no que a pessoa fala. Mas se tu lembra bem, eu falei que são pessoas que falam um pouco demais. Então, pessoas que falam um pouco demais, para tu conseguir conviver com elas, tu precisa abstrair um pouco, né? Precisa desconsiderar algumas coisas, tu precisa não ouvir certas coisas, né? Pela tua questão, né, tua saúde mental também, tu tem que ficar de boa, tu não. Então eu acho bem viável. Se você tem esse... Ah, um adendo importante, eu inclusive acho que eu já tinha que ser sincero o suficiente em relação a isso nesse podcast. Até porque eu duvido muito que algum familiar meu vá ouvir. Se for ouvir também, é isso aí, familiar. Além da minha irmã, né, eu digo, adultos, assim. Eu costumo fazer todo esse fluxo de raciocínio aí, catar o assunto e tentar me lembrar dele e tal, geralmente quando eu tô bem chapado. Então eu tô conversando com a pessoa, eu tô bem chapado, a pessoa tá lá, blá 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 blá. Eu tô com dois, três assuntos na cabeça e eu começo a colocar os pontos de referência, assim, e aí continua a conversa e do nada, pá, chifre, pá.
tridente, pá, não sei o que, vermelho. E aí vai saindo, vai fluindo. Então você aí, ouvinte sóbrio, ou ouvinte maconheiro, ou ouvinte, né, alcoólatra, você faz isso também? Isso é um comportamento excepcionalmente autista da minha parte ou mais alguém compactua? Esse era assim que eu queria introduzir esse podcast hoje para gerar esse questionamento, né? Para saber como que as pessoas se comunicam, se as pessoas usam esses truques ou não. E, bom, vocês já sabem, né? Para mandar o seu amor, seu ódio ou um pequeno poema, mande para o e-mail falavedito@gmail.com. Eu ia falar .com.br, aí seria bem feio, né? Porque é meio óbvio que é .com. Mas enfim. Um outro tema que eu gostaria de, sei lá, refletir um pouco aqui, que inclusive a pessoa que me fez refletir sobre isso foi o Batata, um amigo meu. Inclusive, se o dia tu ouvir isso, Batata, eu estou falando de você mesmo. Um beijo, um abraço. Eu fiz um post no Facebook, né, um tweet, que era um tweet de empoderamento careca, onde eu selecionava vários personagens carecas e aí eu, assim, né, como uma forma das pessoas, os carecas se sentirem um pouco mais empoderados, né, um pouco mais seguros de si mesmo. E aí eu peguei vários personagens, a grande maioria era de HQ e anime, né, eu não cheguei a pegar de filme, a série e tal. A única zoeira que eu fiz foi de colocar o careca do Brazers na última foto, mas aí foi uma brincadeira. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O Batata comentou nesse meu post, questionando e falando assim: Matheus, tu já percebeu que personagens carecas ou são completamente retardados ou são completos nazistas psicopata do caralho? E aí eu fiquei pensando, pô, é verdade. Os personagens carecas. Não existe personagem careca meio termo. Não existe personagem careca, belezinha, tá, não, mais ou menos. Não. Ou vai ser um Saitama de One Punch Man, que é meio bobão assim, ou vai ser um Lex Luthor, ou vai ser um Thanos, entendeu? Sempre vai ser uma coisa muito, tipo, diferenças muito drásticas, pontos muito distantes, sendo ou meio retardado ou completamente doido da cabeça. E aonde que eu quero chegar com isso? Você deve estar se perguntando. O que eu fico pensando é que, de certa forma, essas referências da cultura pop acabam interferindo no meio que no subconsciente das pessoas no geral. Eu não consigo imaginar alguém que ache careca as pessoas fofas. Ou que achem careca as pessoas extremamente amigáveis. Assim, isso que eu tô falando é sem conhecer a pessoa, tá, gente? Tipo, tu tá andando na rua e passa um cara careca. E aí, geralmente, as pessoas associam isso a ser uma pessoa mal encarada, ou uma pessoa meio braba, ou uma pessoa meio estranha. E eu acho que isso é um pouco justificável pelas referências que as pessoas têm. Porque as pessoas são bombardeadas com protagonistas certinhos, né? Com cabelo grande ou cabelo normal. E o lutando contra o psicopata que não tem um pelo na cabeça. E aí, isso repetidas vezes ao longo dos anos, as pessoas acabam fazendo essa associação. De que o careca é skinhead, é neonazista, é psicopata, é ladrão, é sei lá. O questionamento é esse, assim. Você acha careca as pessoas amigáveis? Você daria um abraço no careca? Ou você acha que carecas são pessoas estranhas e mal encaradas ou agressivas ou enfim? É um questionamento assim porque eu acredito que seja justificável pelas referências que a gente tem. Você já conseguiu imaginar o Thanos com cabelo? Ou o Lex Luthor com cabelo? Sabe? Não é a mesma coisa. Dá um requinte de crueldade aquilo ali. E, bom, esse é outro ponto. E, mesma coisa, galera. Se você tem alguma análise extra, alguma coisa, é só mandar no e-mail que eu vou ler com todo amor e provavelmente responder ele. Não responder ele no e-mail, né? Eu prefiro responder aqui pelo podcast, mas aí vocês já sabem como é que funciona.
Tem um e-mails que eu queria responder, porque eu fiz um tweet falando para as pessoas, né? Ah, você ouviu o podcast, gostou, achou uma bosta? Você pode entrar em contato e para mandar um oi, é só me mandar tomar no cu. E muitas pessoas realmente me mandaram tomar no cu. Eu recebi um e-mail aqui que... Cadê? Eu recebi um e-mail aqui um pouco polêmico, eu não vou especificar o nome de ninguém, mas eu achei muito sincero, inclusive. Eu gostaria de parabenizar a moça que mandou pela sinceridade, que ela mandou assim: vai tomar no cu, mas primeiro vamos fuder, por favor. Eu só tenho a agradecer a sinceridade. E o outro aqui, o nome do... O título do e-mail é Faz outro podcast, eu gostei, kkk. E aí ele mandou no corpo do texto aquela mãozinha, que é um monte de... feito com um monte de caractere, que é uma mãozinha dando o dedo. Vai tomar no cu, Matheus, vai tomar no cu, Matheus. Já achei ótimo também. Porque vocês estão percebendo que as pessoas estão mandando tomar no cu, mas depois elas passam a mão, né? Elas mandam tomar no cu e depois elas falam, não, mas tá legal, não, vamos transar, não, não sei o quê. Então não achei negativo, achei ok. Teve um outro que teve outro que mandou o nome do o título do e-mail é muito ruim, kkk. Aí ele mandou assim: não ouvi seu podcast ainda, mas deve ser uma merda. Faz mais que precisa acumular alguns pra ouvir de uma vez. Então vocês percebem, né, que existe uma crítica ácida, uma parada um pouco mais como é que chama? Não é crítica construtiva. Enfim, alfinetadas, né? Mas depois tem um. Não, provavelmente uma bosta, mas grava mais uns aí que eu quero ouvir. Então é uma coisa que me motiva ainda assim. E. Ah, um ponto muito importante também. Eu não lembro se eu falei isso em outro podcast. Eu acho que não. Que foi o seguinte. é, Antes, bem no início, quando eu comecei a gravar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a questão do Vegeta, né? Tanto que eu coloquei Fala Vegeta. E aí a foto do perfil eu tinha achado uma ilustração uma vez que era o Vegeta com bigode. E eu achei sensacional, porque a careca dele é parecida com a minha e eu tenho bigode também, então eu achei que tinha uma certa conexão. Porém, um amigo meu, Cabeça, inclusive, se você estiver ouvindo isso, um beijo, ele me falou que eles têm os direitos, né, autorais do Vegeta e de personagens do Dragon Ball. E que por mais que as chances fossem ínfimas de eu me fuder por causa disso, num futuro aí, quando o podcast estiver maior e eu conseguir monetizar, era mais provável que desse merda. E aí logo pensei, mesmo sendo muito difícil dar merda, eu encomendar uma ilustração, né? Eu acho que fica muito mais exclusivo, porque daí não é a carinha do Vegeta lá, é meio que eu, meio que Vegeta. E, bom, vamos ao ponto. Aí eu comprei duas ilustrações com dois ilustradores do Twitter. Inclusive eu fiz um tweet, né, divulgando o trabalho deles e tal. E as artes que eles fizeram ficaram incríveis. Um deles faz uns desenhos um pouco mais animezados, assim, cartoonizados. E o outro faz pixel art. E aí as duas ficaram sensacionais, porque eu falei pra eles que eu queria um Vegeta de cabelo raspado, bigode, regata preta e um Oakley, Juliette ou um Jawbreaker. E aí foi sensacional, porque daí um fez com Jawbreaker, o outro fez com Juliette e ficou muito bom mesmo. O que eu quero falar com isso? Que eu comecei a refletir sobre como que os artistas, no geral, são pagos. Porque, assim, se um dos dois estiver ouvindo, ou se os dois ouvirem, enfim, não me entendam mal, é só uma reflexão. Um deles cobrou R$ 40, o do pixel art cobrou R$ 40, e o da outra ilustração cobrou 25. E eu fiquei muito chocado com isso. Eu fiquei, assim, no momento eu falei beleza, tal, mas eu fiquei pensativo. Eu fiquei tipo, não é possível. O cara não vai fazer uma pixel art exclusiva pra mim do zero e vai cobrar R$ 40, não é possível.
E foi isso mesmo, assim, tipo, eu paguei a mais. Eu não vou dizer quanto que eu paguei aqui, mas eu paguei a mais pros dois. Eu achei o certo a se fazer. Eu não tô completamente sem dinheiro e eu achei um bom incentivo pra eles. Mas eu volto a dizer, assim, eu fiquei bem chocado com o preço, sabe? Porque são ilustrações muito bem feitas, muito legais. E, porra, R$ 25, né? Assim, eu tô falando como leigo, né? Eu não sei como é que tá o mercado. Se o mercado tá uma bosta, se as pessoas não pagam nem isso, se as pessoas esquecem de pagar. Eu já trabalhei com publicidade e propaganda, eu já trabalhei com design, essas coisas, eu sei que é um inferno. Então, assim, se esse foi o preço que vocês chegaram por experiência própria, show de bola. Mas se não, aumentem o preço, por favor. Porque vale mais que isso, entendeu? E, enfim, o que me fez pensar também que é mais acessível do que eu imaginava. Na minha cabeça era sempre uma coisa tipo, fazer uma pixel art exclusiva, eu achava que era um bagulho de R$ 80, sabe? R$ 100. Que eu não posso dizer que é caro também, porque é um trabalho muito bem feito. O trabalho do cara é realmente muito profissional. Mas, enfim, né? Não é todo mundo que tem essa grana sobrando. E é isso aí. Eu acho que todos vocês que têm esse interesse por ilustrações no geral, fortaleça um ilustrador que tu conhece, entendeu? Compra uma ilustraçãozinha, manda desenhar tua cara, manda desenhar tua mãe, manda desenhar o teu cachorro. Eu acho que é uma boa iniciativa. Um outro assunto que eu queria abrir um questionamento aqui, porque durante essa semana eu tive problemas causados por salmão. Como vocês devem imaginar ou saber já, eu trabalho num restaurante, né? Que é tipo uma saladeria, assim, tu monta tua salada e coisa e tal. Aí, nós temos várias opções de proteína, né? Que tu pode colocar na tua salada. E uma delas é salmão. Antigamente o salmão era assado e hoje em dia ele é cru. Então, essa mudança gera certo estranhamento, essa mudança gera questionamentos e essa mudança gera troca de prato também. Duas pessoas me questionaram a mesma coisa na mesma semana e eu não sei o que pensar sobre isso. Eu fiquei bem chocado assim, porque eu nunca imaginei que alguém poderia fazer uma pergunta daquela sendo sincero. Primeiro foi uma mulher e ela pediu: "Ah, eu quero uma salada de salmão". Falei: "Tá". Comecei a montar a salada dela e como o salmão mudou de assado para cru, alguns clientes não sabem, né? Então eu tiro o saquinho do salmão e coloco do lado do bowl da salada, enquanto eu tô montando a salada e conversando com a pessoa, e a pessoa tá olhando, né? A pessoa viu um saquinho transparente com uma caralha de um salmão cru dentro, que não é um salmão assado. Mas beleza. Aí a pessoa espera eu montar toda a salada, aí eu pego o saquinho do salmão bem devagarinho, eu levanto ele por cima do bowl, a pessoa tá olhando pra mim, tá olhando pro salmão, tá olhando pra salada. Eu corto o saquinho e eu jogo o salmão na salada. Quando o salmão encosta nas folhas e se suja de molho, e suja tudo, né? Se contamina completamente, já tá dentro da salada. A mulher olha no fundo dos meus olhos e fala: Uai, mas é cru? Eu não gosto de salmão cru. Eu acho que eu vou trocar. E aí eu tive que montar outra salada pra ela. Não o suficiente, né? Acho que não é suficiente de tudo isso que já aconteceu assim, porque né? Ela tinha absoluta certeza de que o salmão era cru, ela tinha visto isso. E mesmo assim, né, ela esperou eu jogar na salada para reclamar. Ela ainda me pergunta: "Mas como é que é esse frango de vocês?" Aí eu falei: "Ah, é desfiado." "Mas ele é assado, ele é grelhado?" Eu falei: "Não, ele é feito na pressão, ele é desfiado." Ela: "Ah, tá, ele não é cru não, né?" E aí eu olhei pra ela e falei: "Oi?" Aí ela, o frango não é cru, né? E aí eu falei, não, não é. Mas eu juro por Deus, eu tentei disfarçar uma cara de indignado, sabe? Mas eu não consegui. Eu fiquei com a testa franzida, assim, com a cara de chocado, tipo, caralho, frango cru, puta que pariu, saca? Essa foi a primeira. Que, né, em um ano e meio trabalhando lá, foi a primeira vez que me perguntaram se o frango era cru.
Na mesma semana, chegam dois caras, e aí. Tem cliente que chega, faz uma pergunta, duas e deu, né? E tem cliente que chega e faz um interrogatório. Ah, mas como é que é essas folhas aí? Ah, mas o que que tem aqui no buffet? Blá blá blá. Beleza, né? Ossos do ofício, vou lá e explico. E aí ele. Esse salmão de vocês, como é que é? Aí eu falei, ah, o salmão é cru. Aí ele, ah, cru, boto fé. Aí montei, né, a salada do amigo dele. E aí o cara me fala depois, me pergunta, ah, eu vou montar a minha aqui, mas como é que é? Todas as carnes são cruas? E aí virei pra ele assim, olhei pro cardápio de novo. E no cardápio tem porco, no cardápio tem frango, no cardápio tem carne, tem filé. E aí ele, uai, mas todas as carnes são cruas? E aí eu fiquei pensando, cara, não, não, não é cru. Não, 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 não. A gente não serve porco cru. A gente não serve um peito de frango cru na tua salada. Eu não sei nem, sabe? Vocês me perdoem aí o gaguejamento, mas é porque eu não consigo entender. Dá vontade de pegar a pessoa pelo colarinho, chacoalhar ela, bater ela na parede, perguntar, cara, o que que tá acontecendo contigo? Tu tá bem? Tu faz terapia? Tu faz quanto tempo que tu não fala com a tua mãe? Tu ligou pra tua mãe, tu ligou pra tua avó, tu tem amigos, tu sabe com quem que tu trabalha? Tá tudo bem mesmo? Tá tudo certo? Que tipo de raio de pergunta é essa, seu filho da puta? Mas enfim, né? A gente respira fundo e continua. Mas assim, né? Bem estranho, bem estranho. E isso tudo na mesma semana. Foi uma semana onde o salmão me causou complicações. Inclusive agora, quando a pessoa chega e fala salmão, eu já falo é cru. Aí a pessoa já fica meio, eita. Aí eu, é cru, não é assado, é cru. O salmão é cru, tá? Aí a pessoa, ah, não, beleza. Mas é cru, é cru. É isso aí. Eu tenho também áudio pra responder. Gostaria de falar, né, que eu tenho muitos áudios pra responder, mas eu só tenho um mesmo. E vamos lá. E aí, Fur, então, eu tô aqui na pior viagem de ônibus, uma das piores, eu acho que talvez a pior, sem ar-condicionado, todo lado da porta do banheiro e a porta do banheiro não fecha, então ela fica abrindo, e aí o cheiro de banheiro de ônibus sai e vem pra nós aí, pra nós curtir. E aí eu queria te perguntar qual foi a sua pior viagem de ônibus. A minha pior viagem de ônibus. Eu vou falar pra vocês que eu viajei muito de ônibus nessa vida, mas assim, eu nunca cheguei a ter uma viagem extremamente horrível. Eu tenho duas lembranças mais importantes assim, que eu acho que foram mais marcantes. Numa delas, eu era bem pequeno e eu tenho uma memória horrível desse momento assim. Porque era um momento meio deturpado da minha vida assim, era um momento acho que meus pais tinham acabado de se separar e era uma onda de viagem de visitar o meu pai. E aí eu lembro que tava frio, isso era no Rio Grande do Sul. Tava frio, eu tava comendo um fandangos de presunto dentro do ônibus e eu tava triste e eu tava comendo aquele fandangos, eu tava enjoado. Eu não sei se eu tava gripado também, sabe? Eu tava com alguma coisa. Eu lembro desse enjoo que eu sentia. E foi uma viagem de 6 horas, então foi um terror, assim, foi horrível. Mas, né, é uma memória que eu tenho assim, eu tava na quê? Quarta série, sei lá, faz muito tempo. A outra memória que eu tenho foi de quando eu morava fora, com a minha amiga Nega, inclusive Nega, se você um dia ouvir isso, um beijo, eu te amo. A gente estava em Coimbra, em Portugal, e a gente tinha que pegar um ônibus para Sevilha, na Espanha. Aí a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, a gente pegou qualquer ônibus lá. Conclusão, aquele ônibus, ele deu a volta em Portugal, basicamente. Ele passou em 17 cidades, ele passou em 35 condados, ele passou em aldeias, ele passou em todos os lugares que tinha no caminho, ele parava. E ele parava por uns 20 minutos. Então, assim, foram 14 horas de viagem, eu acho. E o ônibus era quente, era desconfortável, não tinha ar-condicionado, era meio fedido. E então, no final da viagem, a gente nem se olhava na cara já. Eu amo essa mulher profundamente, mas a gente nem se olhava na cara direito porque a gente não aguentava mais aquela viagem. A gente já estava exausto, a gente já estava podre.
A única coisa que a gente queria fazer era chegar na caralho da nossa casa, porque a gente pegou uma merda de um ônibus pinga-pinga, que pingou em todas as cidades de Portugal. E então, assim, comparado com a tua experiência aí com porta de banheiro, xixi, cocô e tal, não tenho nada tão horrível quanto. Inclusive, te desejo muito boa sorte nessa viagem. Pelo que eu sei, tu tá indo, né, ou voltando, então tu sempre tem uma possibilidade de não errar, né, na próxima vez. Porque, né, por que que tu tá nesse ônibus ruim? Foi a única opção que tu teve? Foi o horário que tu achou? Foi porque tu foi apressadinho? Né? A gente sempre pode mudar na próxima. E é isso, cara. Eu espero que eu receba mais áudios. Eu queria ter mais áudios para responder, mas infelizmente a gente só tem um nessa vez. Infelizmente não, né? A gente não pode analisar as coisas dessa forma. Graças a Deus eu tenho esse áudio para responder. Imagina se eu não tivesse nenhum, né? Então já é um início ter um. Eu tô evitando ao máximo não terminar os podcasts do nada, porque não sei, eu não sinto que existe uma necessidade absurda de eu começar a finalizar e ir finalizando e depois falar, é isso e falou, galera. Não sabe, não sei se é tão necessário. Talvez, porque daí a pessoa já se prepara, já entende que tá terminando, né? Não toma aquele baque assim. Ainda mais se a pessoa gosta do conteúdo. Então, se a pessoa tá gostando de ouvir do nada, pô, termina. Realmente eu entendo que deve ser um pouco frustrante. Tendo isso em vista, vocês podem ter percebido que agora rolou um corte, né? Porque eu falei lá do áudio e eu meio que concluí a ideia. Só que daí eu simplesmente parei de gravar. Então, eu tô nesse último corte aqui. Ele seria, como eu falei antes, para tu se preparar. Então, tu já vai se preparando, tu já vai remoendo a ideia de que esse incrível podcast está acabando. Podcast não, né? Esse incrível capítulo. Capítulo não. Esse episódio do podcast está terminando. Porque esses foram os temas que eu separei. Eu faço sempre uma listinha deles. E, como eu disse, realmente, nos áudios eu queria ter mais para poder responder para vocês. Mas eu acredito que eu irei ter outros, eu prometo. Será que eu vou prometer, hein? Não sei, porque daí tem que cumprir, então é uma coisa que não está muito no meu controle. A não ser que eu comece a falsificar áudios. Vocês acham que isso seria muito grave se eu falsificasse áudios? Não pretendo. Mas enfim, farei o meu melhor. Não vou prometer, mas vou dizer que eu vou fazer o meu melhor. Para que no próximo episódio tenham vários áudios. E bom, é isso aí. Você teve 2 minutos que eu já estou gravando aqui para se preparar. Então tu já conseguiu processar a ideia de que está terminando. E terminou. Falou.